Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para todos os cargos do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na matéria comum de Direito Constitucional. E hoje, continuando então a nossa formação de Estado, vamos resolver uma outra questão de prova, onde aplica o critério dos princípios, a divisão então do nosso modelo de Estado federado e a sua aplicação como princípio da simetria. Então, para entender melhor como funciona a questão dos municípios dentro do nosso modelo de Estado federado, que é algo muito explorado nas questões da prova da FGV. Então vamos lá, vamos resolver uma questão de prova, relembrando que nós já trabalhamos e esclarecendo ainda algumas dúvidas. Então lembrando aqui, meninos, o nosso modelo de Estado federado é uma federação e o nosso modelo de Estado federado é um pacto, uma união, uma aliança. Temos então um modelo colaborativo de modelo de Estado federado, não temos o modelo norte-americano, nós temos competências taxativamente previstas na Constituição, mas nós temos então um modelo de um auxiliar o outro. Nós temos autonomias estabelecidas para cada um dos entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quais são essas autonomias? A financeira, a administrativa e a política. Nós temos todo o regramento de divisão das competências estabelecidas no texto constitucional, tanto para legislar como para cobrar impostos. Nós temos toda uma rigidez constitucional para modificar esse texto, então ele é diferente do que a criação de leis propriamente ditas, ou seja, para mudar o nosso texto, somente 3/5 de cada casa do Congresso Nacional aprovando-a 2 vezes, e o órgão então que faz o controle da aplicação dessa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então esse é o nosso critério de organização do modelo federado. Por isso que nós temos critérios aqui que são nacionais e critérios que são federais, estaduais, distritais e municipais. E é nesse modelo de Estado que nós temos então o Instituto da Intervenção. Ou seja, nós temos os municípios que fazem parte do território do Estado e nós temos os estados que fazem parte do território da União, que é o todo. Então, a União é responsável pelos estados e pelo Distrito Federal e o Estado é responsável pelos seus municípios. Lembrando que nós não podemos ter mais, nós não temos mais território fazendo parte do nosso modelo de Estado federado, mas nós podemos voltar a ter território. E se voltarmos a ter território, esse território será da União, portanto, a intervenção em território será de responsabilidade da União. Então, quando a gente fala aqui nas autonomias, significa que tanto o município, quanto o Estado, quanto a União tem esta autonomia financeira, administrativa e política, mas no que diz respeito às competências, a Constituição taxativamente estabeleceu o que cabe a cada um. E por isso, lembrando que nós não temos em nível municipal constituições municipais, só temos leis orgânicas e por isso não aplicamos igualmente o princípio da simetria em termos de organização municipal. Então vamos lá. Vamos ver uma questão da FGV cobrando esta matéria. Agora que nós vamos resolver a segunda questão, vocês já conseguem ver o estilo, tá? Então, qual é o estilo de questão FGV? Sempre uma historinha no topo, gente. Não é decoreba de lei, é sempre uma historinha e em relação à história vai então fazer a pergunta específica. Ou seja, a FGV exige conhecimento do aluno, ele não é exclusivamente a decoreba da legislação, certo? Por isso que tem que ter conhecimento propriamente dito e não decoreba de artigo da Constituição. Então vejamos essa questão que diz assim: determinado vereador percebeu que a lei X do respectivo município, apesar de estar plenamente harmônica com a Constituição Federal de 88, apresentava certas dissonâncias em relação à Constituição do Estado.
Afinal, a Constituição detalhara a disciplina estatutária relativa aos servidores públicos municipais. Isso com o objetivo de uniformizar a matéria em todos os municípios. À luz desse quadro, o vereador solicitou à sua assessoria que analisasse os aspectos gerais da influência das Constituições Federais de 88 e do Estado sobre a legislação do município. Dentre as opções abaixo, a única que se mostra harmônica com a sistemática constitucional é. Então vejam, gente, quando a gente está falando de matéria estatutária, matéria de servidores, nós estamos falando de autonomia do município legislar sobre isso. Claro que o município não pode violar aquilo que está estabelecido constitucionalmente em relação às garantias, mas não que ele não tenha autonomia administrativa para disciplinar sobre o assunto. Então aqui entra na questão da autonomia administrativa estabelecida pela Constituição atribuída aos municípios. Então vamos lá analisar as questões de prova. A Lei X. A Lei X, por força do princípio da simetria, não poderia destoar de nenhum comando da Constituição Estadual, mesmo que relativo à matéria de competência do município. Meninos, lembra que não existe princípio da simetria aplicada à organização municipal, é somente para a organização estadual. Então já arrisca, porque sempre que tiver uma questão de prova que estiver falando sobre o princípio da simetria para a organização municipal, estará errado, tá? Não vale para a organização municipal, só vale para a organização estadual. AB. A Constituição Estadual não pode desconsiderar a divisão de competências estabelecida na Constituição Federal de 88, devendo preservar a autonomia do município. Vocês viram? É exatamente essa, ou seja, a Constituição Estadual não pode desconsiderar a divisão de competências, ou seja, quem define quem faz o que é a Constituição Federal. Então, não está atrelado à competência do Estado, o Estado não terá competência para legislar, criar isso dentro da sua Constituição Estadual, que é exatamente o caso dessa questão. Vamos ver o porquê que não é a C. A Constituição Estadual, para vincular o município na edição da Lei X, deveria dispor de matéria expressa que a respectiva norma incidiria sobre todos os municípios. Então, a Constituição Estadual, para vincular o município, não é a Constituição Estadual que vai vincular o município, gente. Quem estabeleceu a competência de cada um é a Constituição Federal. O Estado não tem competência de modificar ou de inserir uma norma que é obrigatória para todos os municípios. Isto não é permitido. D. A Lei X. Por força do princípio da unidade nacional, deveria observar os comandos da Constituição Federal e não os da Constituição Estadual. Meninos, nacional é somente aquilo que envolve direitos fundamentais, ou seja, direitos políticos, da cidadania, direitos individuais. É nisso que nós temos comando nacional. Quando nós estamos falando de gerenciamento, nós estamos falando de cada estado, cada município fazendo o seu, tá? Então, cuida com essa questão. E na E, em razão da autonomia política dos entes federativos, tanto a Constituição Federal de 88 como a Constituição Estadual não vinculariam o município. Não tem nada a ver com autonomia política, estamos falando aqui de autonomia administrativa, né? E mesmo que nós estivéssemos falando aqui de autonomia política, né? A Constituição estabelece a regra que deve ser observada, não é a Constituição Estadual, certo? Então, essa é uma típica questão de FGV que faz, então, a aplicação das normas aos municípios. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que foi em relação à aplicação da divisão das competências dentro do nosso modelo de Estado federado, né? Então, mais especificamente uma questão que faz a análise em relação ao critério de autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia política, autonomia organizacional aplicada na prática, então, do nosso modelo de Estado federado, sem ser uma questão de decoreba de competências na Constituição. Tá? Então, esse é o modelo de questão de FGV, não de recorte e cola taxativamente de Constituição Federal, mas de interpretação, de entendimento, sempre com o enunciado colocado uma historinha para resolvermos a questão, certo? Então, no nosso próximo encontro, daremos continuidade às dicas do modelo de Estado federado
e aí vamos sim entender como está então organizada a divisão de competências pelo nosso modelo constitucional, o que cabe à União, o que cabe aos estados e o que cabe aos municípios. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.